Sucesso, então, sentimentalmente tem a obrigação, morou não, frequentou Bom Sucesso, então ele tem a obrigação de também ter um carinho pela Imperatriz Leopoldinense, a minha escola querida. Eu achei que nunca mais fosse viver essa emoção e 22 anos depois, aqui estou trazendo esta energia para o Flamengo logo mais conquistar o seu primeiro título em 2023. Afinal de contas, tem mais time, tecnicamente falando, tem jogadores melhores individualmente falando, tem uma torcida gigantesca, mais de 68 mil pessoas estarão essa noite aqui no Maracanã. Daqui a pouco mais de 8 horas a bola vai rolar para esse jogo que define a Recopa Sul-Americana, transmissão aqui na ESPN e também no Star Plus. Enfim, todo o cenário prévio ele está construído. Falta um elemento, eu acho que ele que vai suscitar a grande base do nosso debate aqui, que é justamente a inconfiança ou a desconfiança, ou a falta de confiança, algo contrário à confiança que o Flamengo vem demonstrando nos últimos jogos. O torcedor percebe isso, as pessoas sentem isso, você conversa com os rubro-negros, interage em grupos de WhatsApp, em rede social, está todo mundo desconfiado desse time, e é legítimo esse sentimento, porque o futebol se resolve lá dentro, a teoria não ganha jogo, e o que a torcida quer ver é o time jogando aquilo que potencialmente a gente sabe que o Flamengo pode jogar, né, William? Cara, você já deu um gancho maravilhoso aqui pra gente começar essa conversa, que é a desconfiança. Por exemplo, Rodrigo Bueno, ele está desconfiado. Tem recorte, não é verdade? Aí, tem recorte. Tem recorte aí dos últimos dias. Recorte. Você está desconfiado, Rodrigo Bueno. Você falou do Independente Del Valle, falou na ida e agora na volta. Eu lembro no dia seguinte, eu virei para você e falei, acho que o Flamengo faz 2-0, Rodrigo Bueno. Acho que o Flamengo vai conseguir fazer esse 2-0. Você falou, calma que não é bem assim. Você está desconfiado, Bueno. Eu estou muito desconfiado, aí, né? Porque, primeiro é o seguinte, tem aqui no Brasil, no futebol em geral, tem uma soberba muito grande, né? Todo mundo acha que já ganhou, os times que vêm aqui, os nossos vizinhos não prestam, estão uma porcaria. E não é o caso do Del Valle. O Del Valle é um time muito subestimado. Porque ele não tem torcida, é um clube emergente, é do Equador, e as pessoas não percebem, parece que o Equador hoje compete em bom nível em termos de seleção, em termos de clubes e tal. Então, o Del Valle, por exemplo, quando ganhou do São Paulo no final do Sul-Americano, muita gente ficou embasbacado com o tipo de jogo. O São Paulo, que tem mais tradição, mais história, mais investimento, não viu a cor da bola. E esse time do Del Valle tem um grupo de jogadores experientes, que não tremem, não afinam. Então não é o tipo de time que vai chegar no Maracanã lotado tal, e vai se assustar com isso. São caras muito entrosados, jogam junto há muito tempo, tem bom toque de bola para tentar gastar o tempo, enervar o adversário. No ano passado, né, da final do São Paulo, acho que só saíram 3, né? Saíram 3 jogadores, o resto permaneceu. Mas tem o Schunk, né? O Schunk que comanda a defesa, né? O Pederano tem 41 anos, é um senhor no meio campo, Faravelli, Lautaro na frente. Então, quer dizer, não é um time espetacular, não é o Real Madrid que o Flamengo esperava enfrentar. Mas é um time que merece muito respeito, assim como o Al Hilal merecia também. Todo mundo dava que o Flamengo ia atropelar o Al Hilal, já falava do Real Madrid. Mas o Al Ahly e o Al Hilal que o Flamengo enfrentou, não vou falar, Palmeiras obviamente é mais forte, Real Madrid seria obviamente mais forte que o Independente Del Valle, mas o Al Hilal e o Al Ahly são mais fortes que o Independente Del Valle? Não sei, esse confronto ainda não existiu pra gente poder dizer. Mas você tem um recorte dos dois times, dos dois confrontos com o Flamengo. É um time que tem identidade, um tipo de jogo bem definido, que não muda tanto quando joga fora de casa. Então a decisão no Maracanã, que é uma vantagem para o Flamengo, o campeão da Libertadores sempre na Recopa decide em casa, né? Sim. Contra o Del Valle, assim, eu não acho que é um time que vai se assustar. Ele é inferior tecnicamente ao Flamengo. Então o Flamengo é o favorito para mim. Só que é um time que, se você não respeitar, se você não conseguir ler bem, e acho que o Vitor Pereira precisa fazer isso com o adversário. Não sei se ele no jogo de ida não entendeu muito bem. Pô, 27 finalizações para cima do Flamengo. Que time consegue fazer isso? Né? Então é um jogo complicado, porque o Flamengo precisa fazer 2 gols para ser campeão. Sim. Se vai para os pênaltis, é aquele drama que a gente conhece, né? Sim. E eu acho que é uma boa possibilidade de pênaltis. Eu apostaria numa vitória do Flamengo por um placar magro. Não vai ser fácil, não. Para quem tá achando que o Del Valle é moleza, que é só um suco, ó, esquece. Não é um suquinho. Agora você falou, esses confrontos não existiram. Mas no mínimo a gente viu o Flamengo contra o Al Hilal, no mínimo a gente viu o Flamengo contra o Al Ahly, e no mínimo a gente viu o Flamengo contra o Independente Del Valle. Fora que o Independente Del Valle a gente costuma ver já em participações em Libertadores, a decisão da Sul-Americana, contra o Palmeiras, a gente já conhece. Pô. Dá para dizer que dos 3... é um time que inspira mais cuidados ao Flamengo do que os outros 2? É pau a pau? É um adversário mais difícil? William, depende muito do que o Flamengo fizer em campo. A gente tem que ter... Qual é o parâmetro? É o Flamengo jogando bem ou o Flamengo com problemas? O Flamengo jogando bem, de forma correta, organizada em campo, é diferente.
É diferente. Esse time do Del Valle, com todo respeito, com todo o trabalho e tal, mas se o Flamengo jogar o que sabe, da forma como sabe fazer, ou tem feito nos últimos anos nas decisões, e com organização, que aí entra a mão do treinador, que é muito importante para ele poder ajudar os seus jogadores, o Flamengo, o trajeto normal do Rio, né, vamos dizer assim, Sim. é o Flamengo vencer, né, vencer e conquistar o título. O problema é que hoje a desconfiança é muito grande. Porque contra o Al Hilal, não, o Flamengo passa. Mas mesmo assim, nós sempre falávamos aqui, eu falei, o primeiro jogo vai ser o mais difícil para o Flamengo, não contra o Real. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o Flamengo que vai enfrentar o Al Hilal. É a mesma coisa contra o Del Valle. Nós não sabemos como esses jogadores irão reagir. Porque os jogadores terão que dar respostas para eles mesmos, primeiro para eles e depois para o torcedor. E isso motiva, isso te dá uma motivação a mais, faz com que a sua concentração, se ela está a 100%, ela tem que ir a 1000%, porque é um jogo em que se o Flamengo não conseguir marcar gols nos primeiros 15, 20 minutos, a pressão começa, a gente sabe. Por mais que a torcida apoie, o jogador vai sentir. Aí, às vezes, a perna você não tem a mesma precisão no passe, às vezes você não quer a bola, então você pega a bola e toca e passa. Mesmo os jogadores sendo mais experientes, nem sempre ele consegue fazer tudo que está acostumado. Então, os três, né, Al Hilal, o Palmeiras, o Al Ahly e o Del Valle. Mas eu pergunto para você, o Flamengo que enfrentou todos esses times, é o Flamengo que nós estamos acostumados a ver? Não. Esse é o problema. Não é o Flamengo de 3, 4 meses atrás. Não é nem falando de lá atrás, ninguém está falando mais de Jesus, eles estão falando do Flamengo de 4 meses atrás. Não é o Independente Del Valle, porque o Independente Del Valle, como o Bubu falou e como nós vimos e como todos nós sabemos, a gente já sabe que tem um bom time. Enfrentou o próprio Flamengo no ano retrasado, se eu não me engano. Né? A gente sabe o Leo lá tomou a goleada aqui. O problema não são os adversários, o problema chama-se Flamengo. É isso, ô Praz? Você tem esse nível de desconfiança no Flamengo ainda? Você olha e fala... Desculpa, é rápido, desculpa. Rafael, beijão, beijo no coração. Rafael, eu amo o Bom Sucesso. É um prazer sempre participar com você. Eu sei disso, eu sei. Você... Obrigado, Zé. Obrigado pelo carinho. Bobu frequentou muito a minha área de nascimento, William. Digamos que ele fez peripécias por lá, viu, William? Teixeira de Castro. Mas ele faz peripécias por onde ele passa, viu, meu amigo? Se eu abrir essa caixa de Pandora aqui... Fica na Teixeira de Castro. Se eu abrir essa caixa de Pandora aqui, fica na Teixeira de Castro 54. Vai a programação Beijo pro meu pai, que assumiu a presidência do clube. Em mandato tampão até dezembro desse ano, seu Ribeiro, está lá dando murro em ponta de faca, colocando a paixão à prova para tentar ajudar a soerguer o Bom Sucesso. Tomara que ele consiga. Ele e toda a galera que está com ele, claro. Grande abraço para essa galera toda aí. Show de bola. Ô Praz, e aí? Onde está a tua maior desconfiança no Flamengo? Você olha e fala, aqui é meu ponto de desconfiança, aqui é que pega. Assim, eu acho que todo mundo a gente não pode generalizar, né? Mas a maioria das pessoas vão concordar que o Flamengo... Não que seja melhor, mas ele tem mais potencial que o Del Valle, né? Porque não está melhor que o Del Valle. O Del Valle tem um bom time, ponto. Só que passa muito mais pelo que o Flamengo vai conseguir desempenhar. Porque assim, o Flamengo vai ter 68 mil pessoas torcendo a favor, uma pressão muito grande. Só que o Flamengo, nessa decisão, é diferente da decisão contra o Palmeiras, no Mundial, porque ele já traz, não tem como. Ele traz os insucessos passados para hoje. Porque a gente sempre falava em 3 decisões. 2 já passaram e foram perdidas. Agora tem a última. Então, assim, é uma pressão muito grande que, dependendo do andar do jogo, pode começar a virar contra o Flamengo. Que o Flamengo tem o melhor time, tem mais talentos, tem mais potencial, isso é óbvio. Agora, a gente ainda não consegue prever ou consegue intuir como o Flamengo vai se apresentar, né? Porque eu duvido que mude muita coisa, o Vitor Pereira consiga fazer muita coisa de uma semana para outra. Então, assim, as mudanças não vão ser... Não tem tempo, né, pra isso? Não vão ser nítidas, perceptíveis. Eu acho que vai muito mais na questão dos jogadores conseguirem resolver os problemas muito mais por uma imposição maior, por uma conversa maior. Acho que ainda é mais da individualidade desse Flamengo? Ainda sim, porque em uma semana não dá para fazer muita coisa. E os jogadores... Na verdade, é só da individualidade, né? Assim, assumirem que o momento é esse, é de vencer, é de ganhar, e aí com o tempo vão ganhando fôlego para conseguir trabalhar, para conseguir melhorar, daí ter uma performance melhor e voltar a ser aquele Flamengo que inspira confiança. Mas hoje, sem dúvida nenhuma,
acho que todo mundo fica com o pé atrás em relação ao que o Flamengo vai apresentar, né? O Fã de Esporte já está participando, hein? O pessoal está mandando vídeo já, o pessoal está empolgado. Fala, quero saber a temperatura e o clima, como é que está a cabeça do torcedor. Vamos dar uma olhadinha? Vamos nessa. O Flamengo passa com folga. Não vai ser um jogo fácil, mas vai passar com folga. E vamos ser campeões dessa Copa aí. Um abraço e bom programa a todos aí. Esse vai acertar. Galera do F90, aqui é Ivanildo de Tururu, Ceará, 3-0. Mas o VP vai cair antes do Brasileirão. Esse é o ponto, né? Assim, estão convictos, estão com, né? Um diz que não vai ser fácil, mas vai ser... Vai ser com folga. Vai ser com folga. O outro diz que vai meter 3-0, mas o treinador vai cair. Isso. Tá bom o negócio, né? Eu vou tentar interpretar Eu vou tentar interpretar o primeiro. Primeiro que ele quis dizer é o seguinte, o jogo vai ser difícil, mas o Flamengo vai fazer 2-0 é um resultado que dá uma folga. É um 2-0, que é um resultado folgado. Folga pra mim é 3. Mas um jogo difícil. Eu também acho. Se fizer um, vai pros pênaltis. Mas eu acho que é 2-0 assim, de repente um gol no primeiro tempo, um no segundo, tomar aperto, mas no placar vai ser com uma certa... Tô tentando interpretar. Folgado nos pênaltis, 4-1. Tentando ler a mente do torcedor. O outro, eu acho não que são dois desejos, né? O outro, são dois desejos. Ganhar. Um título e ver o Vitor Pereira fora. Esses são dois desejos. Daqui a pouco a gente fala sobre o Vitor Pereira, viu? Mas vai daí, Rafa, você tinha chamado. Não, é só para dizer o seguinte, né? Quando o Bubu falou sobre a questão da soberba, eu fiquei pensando, né? Isso é puro suco de futebol brasileiro, né? Até por desconhecimento. A arrogância, muitas vezes, ela é alicerçada, ela é respaldada pela falta do conhecimento. É mais fácil você dizer que os caras são cegos, que jogam na altitude, que não sei o quê, que aqui o buraco é mais embaixo, isso aqui é Mengão e vai ganhar. E por conta dessa arrogância, não o Flamengo somente, mas ao longo da história, outros clubes pagaram preços altos no futebol brasileiro em função desse comportamento. E que é muito baseado no sentimento do torcedor e que incrivelmente é incrementado, é valorizado, é potencializado por algumas pessoas que formam opinião. É muito mais fácil, como você não conhece o adversário, você dizer que ele é ruim do que você tentar estudar a fundo como o adversário joga e trazer elementos que ofereçam o contraponto. Hoje, por exemplo, o Del Valle provavelmente vai voltar a ter 3 jogadores de marcação no meio campo. O Alciva deve jogar, estou imaginando, né? E aí com isso o Kevin Rodrigues, jogador de velocidade, vai para o banco e o Sornosa vira um falso segundo atacante. Com 6 homens no meio campo com a bola e 5 na defesa sem a bola, é paredão. Para você coletivamente vencer essa estrutura, tem que jogar muita bola. Tem que estar muito azeitado, com autoconfiança, como eu falei no início, e com repertório tático. O time bem treinado. E efetivamente, eu acho que todos vão concordar, o Flamengo hoje não tem cara. O Flamengo é um time que tem ótimos jogadores, mas não tem uma cara coletiva. E aí, estou com o braço nessa. Acho que o individual vai ter que fazer a diferença. Eu acho que o necessário hoje vai ser que o talento de cada um chame a atenção, fale mais alto, grite, vamos resolver aqui a gente, porque sempre a gente sabe jogar bola. Porque do ponto de vista de estratégia, de composição, de estrutura de jogo, o adversário está a algumas léguas à frente, apesar da diferença técnica muito grande. Posso fazer uma pergunta para o por favor, vamos trocando aqui, vamos lá. Não, o que eu queria saber do Rafael é que nós vimos aí o amigo Fã de Esporte já falando, vai ganhar, vai passar, mas o Vitor Pereira vai cair. Né? Qual a expectativa? Porque analisando as notícias, né? Gerson no banco, Pulgar, joga com 3 jogadores, sai Vidal e entra o Gerson, joga só com o Thiago Maia, posicionamento do Gabigol, ou se não saca um homem do meio campo e coloca o Cebolinha. Eu queria saber como é que funciona, porque aqui nós vivemos uma atmosfera de apenas leitura de jornais e informações que nós temos de conversar com os amigos, né? Eu queria mais saber do Rafael, porque no Rio se vive isso daí de forma diferente. Né? Você tem o lado que gosta do Gerson, o lado que acha que o Gerson realmente chegou e não está bem. O Gerson, como é que o Gerson vai se comportar no banco hoje? Porque se ele ficar no banco, se ele vai ficar de bico, se ele vai entender que ele está voltando, porque o Vidal também ganhou a posição no grito. Tem uma série de coisas que o Rafa pode nos passar, sim. Porque no Rio de Janeiro você tem as informações são mais focadas aos clubes do Rio. Então isso aí você tem uma opção maior de informações. O Rafa, até para passar para você o que o Zé tá falando super pertinente, eu vou fazer o seguinte, a gente tem a escalação aí, dá para soltar a provável escalação do Flamengo? Que é em cima disso que o Zé tá falando, né? De opções, de mudanças. Aí o Rafa acabou de falar que o Flamengo ainda não tem uma cara, vai mais no individual, como disse o Praz também. Vamos dar uma olhada aqui, vamos lá. Então o Santos, aí não tem dúvida.
Aí as laterais são aquelas opções, a gente falava muito do Felipe Luiz, do Mateuzinho e tal, é Varela e Ayrton Lucas. Tem feito assim. Fabrício Bruno e Davi Luiz, Thiago Maia, ali o primeiro volante, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, como o 10, né? E o Pedro e o Gabigol ali na frente. Então, parece um time mais concentrado no meio. E aí, para aproveitar a pergunta do Zé, eu passo pro Rafa também com essa formação aí. Te parece a formação... Tô falando até taticamente, viu, Rafa? Taticamente. Te parece a formação certa para furar o ferrolho que pode ser esse Independente Del Valle? A pergunta é em cima do meu juízo de valor. Eu respondo pelo que eu imagino ser o mais interessante, considerando a perspectiva de montagem estratégica do adversário. Não é. Eu acho que hoje era um jogo que o Vitor Pereira deveria surpreender. Ele gosta tanto de um time com dois extremos, né, com jogadores abertos. Ele é afeito a um 4-3-3 que sem a bola vira 4-5-1. Era jogo pro Cebolinha nessa vaga que o Vidal vai ocupar. Ele mantém o time do jogo de ida e há uma coerência nisso, porque o Vidal talvez tenha sido um dos poucos jogadores que entenderam efetivamente o seu papel na partida lá em Quito. E aí não faria muita lógica, muito sentido, até para efeito de economia interna, gestão de elenco, ele tirar o Vidal para o jogo de hoje. Eu entendo sobre essa lógica, sobre essa ótica. Mas com o adversário que joga com 3 zagueiros, que quando sai com a bola, o goleiro vira o quarto homem de linha. Com um adversário que provavelmente vai ter uma parelha de 3 volantes muito mais recuados e, portanto, ocupando o corredor central. Obrigando o Flamengo a usar os lados para a construção. Um Cebolinha ia dar mais amplitude para a esquerda, ainda mais com o Ayrton Lucas, que é um lateral muito mais afeito ao ataque do que à defesa. É a minha leitura. Seria uma forma que o Vitor Pereira teria de surpreender para o jogo de hoje. Agora, para médio prazo, esse vai ter que ser o time do Flamengo por uma questão de cultura da equipe. DNA do elenco. É assim, é jogando no 4-4-2, com algumas pequenas variações, que o Flamengo ganhou o que ganhou. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Raríssimas vezes teve êxito destacado jogando de outra maneira. Inclusive nos tempos do Bruno Henrique, o Pedro era banco. Inclusive quando o Bruno Henrique voltar, isso vai ter que ser discutido mediante a condição física dele para o momento. Então, Zé, ainda ao encontro que você levantou sobre o Gerson, o pessoal está até brincando aqui no Rio de Janeiro. Se o Gerson hoje ficar nervoso no banco de reservas, é só ele tacar a chuteira, que acontece com ele, que acontece com o Vidal. Né? O Vidal tacou a chuteira, rapidamente apareceu a vaga para ele no time titular, né? E ele não saiu mais. Então, brincadeiras à parte, acho que o Flamengo fica mais equilibrado sem o Gerson. O Gerson está em outra rotação. Está muito mal tecnicamente. Parece descompromissado, parece meio de saco cheio. É difícil dizer isso sem ter informações precisas. Mas assim, o que o Gerson transmite para todo mundo que está no dia a dia do Flamengo, para o torcedor, é um certo desleixo ou um condicionamento físico a quem? De uma forma ou de outra, ele não tem que jogar. Ele tem que ir para o banco de reservas. Mas foi a contratação mais cara, 25 milhões para voltar. Ok, mas o aspecto financeiro do investimento não pode se sobrepujar ao que o campo está falando. E o Vitor, querendo ou não, ouviu o campo. Ao manter o Vidal no time, ele está ouvindo o campo. E acho que, apesar dele ser um técnico que prefere um esquema com 3 homens de frente, ele vai ser obrigado a respeitar o DNA do time e a médio prazo solidificar esse modelo que hoje vai ser utilizado mais uma vez no 4-4-2. Então, Zé, porque assim, o Vidal, ele pode ter ganho no grito. A gente falou muito sobre isso aqui. Sim. Mas assim, ele ganhou no campo também. Ele ganhou uma chance no grito e... Porque ele gritou, ganhou a chance no campo, mas respondeu no jogo de ida. Mas aí, William, você... E até pelo Gerson tá mal também. Sim, mas aí você tem que fazer essa análise desde o começo. Né? O Vidal, antes de ir para o Mundial, não jogou uma partida. Entrou pouco tempo. Aí ele tem o Piti lá, dá o negócio lá. E quem entra? O Pulgar. Então, que hoje não pode jogar. Hoje não pode jogar. Né? Então, assim, primeiro que ele vai contra aquilo que acontecia no Flamengo que deu certo. Porque a primeira substituição, quando precisava fechar o meio-campo, era o Vidal. E o Vidal, quando entrava e jogava bem. Não é que ele jogava mal, ele fazia exatamente o que se esperava dele. Não é um jogador que tem 90 minutos nas pernas, com a mesma intensidade, ele começa e depois ele tem uma queda natural física, que é natural pela idade, não tem jeito. Né? Então você esperava o quê? Eu esperava que o Vidal fosse aproveitado, no Mundial fosse a primeira opção, só que ele fez o oposto. Ele não colocou o Vidal para jogar no Mundial. Né? Ele colocou o Pulgar, que não vinha jogando. Então agora, a partir do momento que volta para o Mundial, você fala, o Vitor Pereira vem a público e fala, nós precisamos encontrar o equilíbrio da equipe de marcação. Peraí,
o equilíbrio da equipe de marcação nos jogos mais importantes, você coloca a terceira opção e não a primeira, que era o Vidal. Então você me dá a entender, você passa para mim que o fato de ele ter brigado te condiciona a determinadas coisas, a tomar determinadas atitudes. E aí você tem como aí não tem jeito, você tem que levar o Vitor Pereira para o Corinthians, situação Roger Guedes. O que aconteceu entre os dois e qual foi a definição do Vitor Pereira quando ele teve que mostrar que ele mandava. Ele mostrou que ele não mandava, porque ele colocou o Yuri Alberto aberto pela direita. Jogo contra o Flamengo. Para fazer a marcação contra o próprio Flamengo. Na e deixou o Roger Guedes lá na frente porque o Roger Guedes não conseguia voltar. Ou seja, ali ele já tinha passado uma imagem que ele não ia ter a força necessária para trocar. Quando você chega no Flamengo agora, a primeira atitude, a primeira impressão que passa é essa. Né? Porque o Vidal taca a chuteira, volta ao Mundial, não, é o equilíbrio. Peraí, mas o Vidal não pôde jogar no Mundial? E aí o que eu falo agora, né? Então esse é o primeiro recado. E o segundo, o que o Rafa falou, o Bubu falou, né? Sobre surpreender o adversário. O adversário provavelmente vai jogar com mais um cara no meio campo, então ele vai ter um 3-5-6-1, né? Porque o Sornosa também volta. O futebol hoje é muito superioridade numérica nos espaços ou nas zonas do campo. Bom, nação rubro-negra, é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu acredito que se o Flamengo jogar ruim hoje vai ser 3-0 pro Flamengo. O Del Valle fora de casa é horroroso, tá, pessoal? Todas as vezes que o Del Valle vem enfrentar um time aqui no Brasil, quando é um time Palmeiras, Flamengo, Galo, que seja, ele toma sapatada. Vamos lembrar aí quando o time era do Dominico Torrento, né? O Flamengo foi lá e tomou, foi 5-0, né? Dessa vez ficou de graça, porque pela quantidade de finalização, os caras poderiam ter feito mais gols. Foi 1-0, eu acredito que o Flamengo vai brincar aí. Brincando, horrível o Flamengo, nível Dominico, 3-0, né? Maracanã lotado, vai entrar no psicológico desses caras aí. Flamengo pressionando ali no grau. 5 minutos, 10 minutos já vai sair o primeiro gol do Flamengo, eu acredito nisso. Pedro é o nome da emoção, né? Como diz o narrador lá da Rede Globo, sabe de quem? Pedro é o nome da emoção. Valeu, rapaziada.